De boa, torcedor, esse é o canal De Olho na Rodada. Meu nome é Paulo Vieira, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos começar hoje, a partir de hoje aqui nesse canal, contar a história de todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023 e da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. Lembrando que essa semana já tivemos aí a tabela da Série A divulgada, já passamos aqui no canal e hoje vamos começar a contar a história de cada equipe do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos contar desde a sua fundação até no atual momento que se encontra o seu time do coração. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha bastante, comenta se está gostando desse vídeo e bora conhecer o nosso primeiro time de estreia desse nosso novo quadro aqui no De Olho na Rodada, que é o Flamengo. Aí o pessoal e torcedor rubro-negro, vamos falar do Flamengo, vamos fazer uma homenagem para o nosso representante no último Mundial de Clubes pelo Brasil, representante brasileiro, o Flamengo. Então vamos começar pelo Flamengo, vamos contar a história do Flamengo. Então fique com a gente, torcedor, que aqui é diferenciado e o assunto vai ser bem bacana, tá bom, torcedor? Então hoje vamos falar do Flamengo como um todo, como começou o Flamengo, que origem deu ao nome, quem marcou o primeiro gol, onde foi o primeiro jogo. Então vamos conhecer. O Flamengo foi fundado em 17 de novembro de 1895 para disputar remo. Foi montado para ser disputa dos esportes aquáticos, especificamente o remo, né? A entrada da equipe no futebol aconteceu em 1912. Então, 1895, o Flamengo foi fundado para especificamente ser do remo, mas em 1912 o Flamengo veio a integrar o futebol no Brasil, tá bom, torcedor? Atualmente, o time rubro-negro é o maior vencedor do futebol carioca, maior vencedor do campeonato carioca. Atualmente aí 34, 35 títulos o Flamengo tem na sua história do campeonato carioca, tá bom, torcedor brasileiro e rubro-negro? Os dois principais títulos desde a sua estreia, os dois principais títulos, ou seja, os dois primeiros principais títulos, porque o Flamengo aí tem inúmeros títulos brasileiros e também tem título internacional, como o Mundial de Clubes para cima do Liverpool, e a gente já chega lá, torcedor rubro-negro. Então, os dois primeiros principais títulos da história do Flamengo ocorreram em 1981, comandado pelo ídolo, até hoje, ídolo do Flamengo, o Zico. O Flamengo conquistou então a Libertadores da América contra o Cobreloa do Chile e o Mundial Interclubes diante do Liverpool. Então esses foram os dois principais e os dois primeiros títulos e com maior expressão, né? Não precisa nem falar, né, torcedor rubro-negro, do título mundial de clubes para cima do Liverpool, né? Então, foi na década de 1980 que também o Flamengo conquistou o seu primeiro campeonato brasileiro de sua história. Então tá aí muito bacana essa história do Flamengo, que conquistou os seus dois primeiros primeiros títulos, foram o da Libertadores da América para cima do Cobreloa do Chile e o Mundial de Clubes para cima do Liverpool da Inglaterra. E também na década de 1980 foi onde o Flamengo conquistou o seu primeiro campeonato brasileiro, né? Vamos falar também agora para o amigo rubro-negro, fica com a gente, o assunto está muito bacana. Hoje é a estreia do nosso novo quadro, contando a história do seu time. Então fique com a gente, assina o canal, fica com a gente aqui, se inscreve no canal aí. Vamos falar sobre os estádios. O Flamengo tem sim, muitos podem pensar que não, mas o Flamengo tem sim o seu estádio, se chama José Basto Padilha, na Gávea, onde o Flamengo recebia os jogos com as equipes de menores expressão até a década de 1990. Ele recebia lá na Gávea os jogos com time de menores expressão. Quando tinha jogos que era com um time de maior
torcida jogaria ou no estádio deles ou em outro estádio, porque até então, né, não tinha o Maracanã. Desde então, passou, a partir da década de 1990, passou então a ser mandante do estádio do Maracanã, mais conhecido como o estádio Mário Filho, jornalista Mário Filho, mais conhecido como o Maracanã. Então, tá aí o time do Flamengo num resumão muito bacana, agora desde da sua fundação até o dia que ele passou, a época e a década que ele passou a usar o estádio do Maracanã, né, meus amigos? O Maracanã foi construído para a Copa do Mundo de 1950, inaugurado dia 16 de junho daquele mesmo ano, tá bom, torcedor? O primeiro jogo foi do Maracanã, que hoje é o estádio do Flamengo, onde ele manda os jogos desde a década de 1990, aquela década maravilhosa, com muita lembrança, né, amigo torcedor? Então, o primeiro jogo do Flamengo foi o Mundial entre Brasil e México, com a vitória do Brasil por 4-0. Então, o primeiro jogo do Maracanã, da história do Maracanã, foi Brasil e México, 4 para o Brasil, 0 para o México. Naquela Copa, que foi a Copa de estreia, porque o Maracanã ele foi construído para a Copa do Mundo de 1950, naquela Copa do Mundo, das 6 partidas que a seleção brasileira jogou naquela Copa do Mundo, foram feitos no Maracanã, incluindo a grande final da Copa do Mundo de 1950, que foi realizada no Brasil, incluindo a final onde o Brasil saiu derrotado por 2-1, tá bom, meus amigos? O Flamengo é uma agremiação poliesportiva. O que é isso? Não só fique baseada em um esporte só. Ele é poliesportivo, né? Poliesportivo brasileiro de destaque, né? Tem destaque mundial a equipe do Flamengo com relação a isso, possuindo outras modalidades de esporte, tais como tem natação, tem basquete, tem vôlei, né? Tem no atletismo. Então tem bastante aí esporte, e também tem no remo, né? Como o remo foi a história de fundação do Flamengo, eu acredito que vai ficar para o resto da história do rubro-negro, né, amigo torcedor? Tá gostando? Tá curtindo esse nosso vídeo da história do Flamengo, a história no geral do Flamengo? Então fique com a gente, assina o canal, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, comenta, compartilha, deixa... se você parou para assistir esse nosso vídeo, torcedor do Flamengo, então comenta aí se gostou, se achou bacana, a gente vai ficar muito feliz, tá bom, torcedor? Então, sobre a modalidade, era isso, que o Flamengo é uma equipe, né, uma equipe poliesportiva. A primeira partida de futebol do Flamengo aconteceu no dia 3 de maio de 1912, numa goleada por 15-2 sobre a equipe do Mangueira Esporte Clube. O jogo foi no campo do América e a escalação naquele tempo, fui buscar as informações. Olha, eu confesso que custei achar, mas eu achei para um amigo rubro-negro ligado aqui no canal. Eu vou passar aqui a escalação daquele jogo do Flamengo, que foi a primeira partida de futebol em 1912, numa vitória no dia 3 de maio de 1912, na vitória sobre o Mangueira. Então, vamos curtir aqui a escalação que eu tenho do primeiro jogo do Flamengo. Aí, torcedor rubro-negro, você sabe quais são os 11 escalado do titular no primeira partida do Flamengo? Vou contar para vocês aqui no De Olho na Rodada, hein? Goleiro: Baena, Pindaro, Nery, Curió, Gilberto, Galo, Baiano e Arnaldo. Amarante, Gustavo e Borghetti. Esses são os 11 titulares da primeira partida do Mengão, do rubro-negro carioca, na história do futebol do Flamengo. Aí, torcedor, é maravilhoso a gente entrar a fundo no nosso clube do coração, no caso, o clube do coração de todos os rubro-negros. Então, fique com a gente, que aqui é diferenciado. Aqui a gente vai trazer para o amigo ligado no canal todas as histórias de todos os times da Série A. Então, vai ficando com a gente aí. Se você
torce para outro clube e está assistindo esse vídeo, muito obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês. Continue com a gente e em breve a gente vai falar sobre o seu time também. Lembrando que todos os dias, a partir desse vídeo de hoje, vamos trazer a história de cada time do Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B. Vamos falar primeiro dos 20 da Série A e depois vamos falar dos 20 da Série B. Então, pode ficar tranquilo que aqui você vai saber a história do seu time nos mais detalhes, tá bom, meu amigo? O primeiro jogo do Flamengo no Maracanã foi no dia 23 de julho de 1950. Flamengo 3, Bangu 1, tá bom, meus amigos? Embora a partida tenha sido um amistoso, o sentimento foi muito especial da torcida que estava no estádio do Maracanã. Afinal, o jogo foi logo após o Brasil ser derrotado para o Uruguai no final da Copa do Mundo de 1950. Então, a primeira partida do Flamengo no Maracanã foi no dia 23 de julho de 1950, Flamengo 3, Bangu 1. Teve todo um processo aí como eu posso dizer para o amigo ligado no canal, teve todo um carinho muito grande com esse jogo. O estádio estava lotado, porque foi o primeiro jogo depois do título perdido em casa da Seleção Brasileira de Futebol, tá bom, meus amigos? Então, isso aí foi muito, muito legal de ver. Quem marcou o primeiro gol da história do Flamengo? Vou contar para um amigo ligado no canal aqui. O primeiro gol da história do Flamengo foi marcado por Gustavinho. Ele marcou na goleada por 15-2 sobre o Mangueira em 3 de maio de 1912. Então tá aí o primeiro gol do Flamengo, né, amigo? Se você não sabia, você rubro-negro não sabia, tá sabendo agora. Então tá aí a história do Flamengo, um resumão bem bacana da história do Flamengo. A gente vai trazer aqui história de todas as equipes, então pode ficar tranquilo que logo, logo a gente vai estar falando da sua equipe aqui também. Então fica com a gente, cola com a gente aqui, que aqui o assunto é sempre diferenciado. Títulos. O que o Flamengo tem de título até na atualidade, meus amigos? Eu vou contar para vocês todos os títulos que o Flamengo tem até agora, fevereiro de 2023. São 35 cariocas, 1 Mundial de Clubes, 3 Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana, 8 Brasileiros, 4 Copas do Brasil, 1 Copa dos Campeões, 1 Copa Mercosul, 1 Sul-Americana, 1 Comembol Ouro e 2 Supercopa do Brasil. Então, também está vendo aí a Recopa do Brasil agora, nesse mês, para o Flamengo disputar também. Então, estamos aí para torcer para o nosso Mengão do coração aí no Brasil todo. Então, vamos ficar grudado com o Flamengo, porque o Flamengo aí representa muito bem os torcedores rubro-negros diante do mundo todo, né? Inclusive aí já teve nas últimas edições do Mundial, jogou contra o Liverpool e agora teve a chance de chegar à final contra o Real Madrid, mas infelizmente não conseguiu. Mas o Flamengo tem equipe, tem base, tem torcida. Você, torcedor, parabéns por torcer por esse time. Então, com certeza, a gente vai ver sim o Flamengo campeão mundial de clubes de novo, conseguindo o seu título pela segunda vez. Então, a gente tem que ter paciência, a gente tem que torcer, acreditar, porque o Flamengo, como a gente sempre vê, é muito grande e é muito forte também. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo desse nosso tema aí da história do seu time do coração. Hoje, como estreia desse nosso quadro aqui no De Olho na Rodada, resolvemos homenagear o nosso último candidato ao título mundial de clubes, o Flamengo. Resolvemos falar do nosso Flamengo. Então, vamos aí, a próxima equipe, no próximo vídeo, já vou gravar o vídeo amanhã, nessa quinta-feira, sobre mais uma história de mais um time da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, se você curtiu esse vídeo, se você gostou de conhecer a história do Flamengo, se inscreve no canal, deixa o seu like, que é muito importante, dá o joinha, assista aí, confere, o assunto é muito bacana. E comenta também, comenta bastante se gostou do assunto, né? Comenta bastante se você gostou do assunto, isso é muito importante pra gente. E compartilha com os amigos, com o vizinho, com o familiar,
comenta, espalha para geral, torcida rubro-negra aí, e vamos acompanhar o Flamengo em todos os seus campeonatos de agora em diante e sempre, tá bom, amigo? Então, grande abraço, fiquem todos com Deus, se cuidem-se, e lembrando que hoje é quarta-feira, tem rodada dos campeonatos estaduais, e perto da meia-noite eu vou estar gravando um vídeo do plantão de rodada, mostrando para vocês tudo o que de melhor aconteceu na rodada dos estaduais. Então, sobre o vídeo de história do seu time do coração, seria isso hoje do Flamengo, o nosso Mengão do Brasil. Então, grande abraço, fique com Deus e até a próxima rodada. Tchau! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no Fla-Flu. É o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer. Eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.